Bom, a gente está conversando sobre a prática da leitura gostosa e proveitosa da Bíblia. A prática da leitura bíblica é o nosso primeiro ponto, que começamos quarta-feira passada. A prática da leitura gostosa e proveitosa da Bíblia. E paramos no slide 6. Bota aí, Tiago, por favor. Falamos dos prejuízos que se tem em não ler a Bíblia. Antes disso, para você que não esteve conosco quarta-feira passada, pastor, o que é a prática da leitura bíblica? A prática devocional da leitura bíblica é o quê? Então, vou ler aqui mais uma vez. É a arte de procurar o Senhor até achar, de enxergar toda a riqueza que está por trás da mera letra, de ouvir a voz de Deus, de relacionar texto com texto, de sugar todo o leite contido na prática revelada e escrita, tanto nas passagens mais claras como nas passagens aparentemente mais difíceis, mediante a leitura responsável e o auxílio do Espírito Santo. Amém? Então a gente falou de alguns prejuízos de quem não lê a Bíblia. Você que não assistiu, quarta-feira passada, está lá no canal da igreja, você pode assistir, acompanhar lá, tá bom? A gente aqui vai seguir já do nosso ponto 4. Prejuízos de quem não lê a Bíblia. Não recebe aquele alimento que produz saúde espiritual, disposição, força, coragem, entusiasmo, pois nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, quantas vezes você já leu a Bíblia e estava sem disposição nenhuma e teve a sua disposição renovada? Não é maravilhoso? Quantas vezes a gente já leu a Bíblia e estava sem força nenhuma, e a leitura da Bíblia trouxe a força que necessitávamos às vezes, até para levantar da cama. É ou não é verdade? Não é maravilhoso isso? Quantas vezes, diante dos desafios da vida, diante dos gigantes da vida, nos encontrávamos sem coragem. Sem coragem. Tipo, eu não vou conseguir avançar. E você, ao ler a Bíblia, recebeu coragem de Deus para seguir adiante. É ou não é verdade? Coragem, na palavra de Deus, a palavra fez você lembrar quem você é, fez lembrar quem é o Deus a quem você serve, por aí vai. E quantas vezes, lendo a Bíblia, nos encontrávamos sem entusiasmo nenhum. E ao ler a palavra de Deus, tivemos o nosso entusiasmo renovado. Amém? Então, prejuízo de quem não lê a Bíblia: não recebe aquele alimento que produz saúde espiritual. Então, vamos dar uma lidinha lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Está lá, embaixo lá, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3.
Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Deus aqui mostrando o seu cuidado ao seu povo e alimentando o seu povo. Então, irmãos, Deus conhece a necessidade da sua igreja. Deus conhece a necessidade de cada um de nós. Deus conhece a necessidade do seu povo. E Ele quer deixar bem claro, olha, tem necessidade na sua vida que só a minha palavra pode suprir. Tem necessidades na minha vida, na sua vida, que só a palavra de Deus pode suprir. Uma pessoa não vai suprir, o dinheiro não vai suprir. Só a palavra de Deus pode suprir. Psicólogo não vai suprir, psiquiatra não vai suprir. Estou colocando isso aqui porque a gente está conversando sobre as práticas devocionais. Psicólogo tem a sua importância? Tem. Psiquiatra tem? Tem. Mas nunca pode ser de forma substitutiva. Tem coisa na nossa vida que só vai ser suprida mesmo pela palavra de Deus. Então a gente nunca pode substituir a palavra, o nosso alimento principal, buscando alimento em outras fontes. Não pode ser substitutivo, pode ser até complementar, substitutivo não. Amém? Vamos lá, nosso ponto 5. Ainda aí, prejuízos de quem não lê a Bíblia. Não ganha benefícios de valor inestimável, como certezas, consolo, correção, esperança, formação, paz de espírito, pontos de apoio, repreensão, segurança e tranquilidade, pois a Bíblia é como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie. 2 Pedro 1,9. Vamos abrir lá para você marcar aí na sua Bíblia, 2 Pedro 1,19, perdão. Ainda assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Pedro aqui está falando com a igreja que estava passando por dificuldades e perseguições. Ele está dizendo o seguinte à igreja: olha, irmãos, busquem se alimentar da palavra de Deus, porque é só ela que vai trazer luz nessa escuridão. Só ela que vai trazer luz aos dias tenebrosos, de trevas e escuridão que vocês estão vivendo. Então, se vocês não olharem para a palavra de Deus, para a palavra do nosso Pai, vocês vão se perder no meio dessas trevas e dessa escuridão.
Mas quando vocês olham para a palavra de Deus, ela acende, clareia como uma candeia e faz vocês terem luz em meio às trevas, em meio a dias tenebrosos e difíceis. Vocês conseguem ter direção, ter direcionamento, saber para onde vai, saber para onde está indo, em meio a toda e qualquer escuridão. E aí vocês vão chegar lá, onde vocês precisam chegar. E ele fala, a estrela da alva, ela está aí. Ela vai brilhar no coração de vocês. Aí quando clareia, clareia tudo, né? Ainda, irmãos, assim como falamos no primeiro slide, podemos falar nesse. Não ganha benefícios de valor inestimável, como certezas. Irmãos, se tem uma coisa que todos nós necessitamos para a nossa vida, são certezas. Saber onde eu estou pisando, aonde eu estou pisando, para onde eu estou indo. Certeza, convicção. Inclusive, a palavra de Deus já fala também com relação ao seu povo. Meu povo sofre por falta de conhecimento. O povo facilmente se deixa levar de um lado para o outro, porque não sabe, na verdade, para onde está indo. Consolo. Irmãos, qual de nós não precisa de consolo? Um consolo maravilhoso que temos à nossa disposição na nossa língua materna. Vem de Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, buscam consolo nas mídias sociais? Buscam consolo no Instagram, no Facebook, até mesmo com pornografia, buscam consolo com pessoas erradas. Prejuízos de quem não lê a Bíblia. Que prejuízo. Correção, irmãos. Quem de nós não precisa de correção durante a caminhada? Enquanto caminhamos, às vezes temos um entendimento, às vezes temos outros, e quando olhamos para a palavra de Deus, ela coloca no prumo o que pode estar saindo do prumo. Prumo é aquele instrumento que o pedreiro usa, né? Para ver se a parede está retinha, já viu? Tem outro nome aqui ou é esse mesmo? É esse mesmo? Olha, o perigo disso é que também pessoas buscam correção no lugar errado, do jeito errado. Ou alguns nem buscam. Não, eu vou fazer, se der errado, é porque precisa de correção. Eu vou arriscar aqui. Eu vou arriscar. Ou tem coisas, inclusive, que por falta de correção se torna um mal irreparável. Não estou falando que Deus não possa perdoar, não possa haver perdão. Amém, irmão? Está dando para entender? Perdão de Deus,
das pessoas que nos amam, a gente tem. Mas tem coisas que por falta de correção trazem prejuízos horríveis, que não dá mais para voltar atrás. É ou não é verdade? Esperança. Irmãos, aqui eu coloco a palavra esperança, de ter a nossa esperança no lugar certo. É viver a vida tendo expectativas eternas. Colocar o nosso coração nas coisas que têm valores eternos. E alimentar ele com isso também, né? E assim vai, formação, paz de espírito, pontos de apoio. Pontos de apoio você vai entender melhor mais na frente. Repreensão, segurança e tranquilidade, pois a Bíblia é como uma candeia que brilha em lugar escuro até que o dia clareie. Pontos de apoio eu vou falar melhor mais na frente. Que a gente vai, enquanto lê a Bíblia, o que é maravilhoso é que, a nossa mente, ela começa a trabalhar com o software bíblico. Os jovens entenderam o que eu falei. O sistema, a nossa maneira de pensar, enquanto lemos a Bíblia, nessa prática devocional bíblica, da leitura bíblica, o que acontece é que a cada dia a gente vai alimentando o nosso cérebro, a nossa mente, o nosso coração, aquilo que é eterno e as coisas que vêm mais na frente para nós, porque tem coisas que você passou ontem, Deus te abençoou, você foi abençoado pela palavra, só que essa mesma palavra, esse mesmo entendimento que lhe foi dado, você vai precisar dele mais na frente, ou na mesma situação, ou em outra situação. E ali, o que é maravilhoso é que a palavra de Deus vem imediatamente ao seu coração, ou às vezes Deus faz alguém também lembrar a você, ou basta alguém ler o versículo, ou ler o texto, você viu, e na hora você lembrou o que você passou e o quanto aquele texto lhe ajudou a atravessar aquele momento difícil. Não só o momento difícil também, tem textos que nos fazem lembrar um momento de alegria e de gratidão. Vamos lá, nosso ponto 6. Prejuízo de quem não lê a Bíblia. Não armazena na memória, nem nos porões do subconsciente, as promessas e os mandamentos de Deus para socorro em tempos de vacas magras. Pois a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Vamos abrir lá em Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Livro do profeta Abacuque. Para ajudar aí os irmãos, livro do profeta Abacuque, é melhor você ir lá em Malaquias, que todo mundo sabe onde é, né? É o último livro do Antigo Testamento, e você vir, vai ser Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque. Mesmo não florescendo a figueira, desculpa, eu vejo que tem gente procurando ainda, vamos aguardar.
Amém? Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Irmãos, armazenar na memória as promessas de Deus. Irmãos, isso é algo muito importante para a nossa caminhada. Quando lemos a Bíblia, quando temos quando eu falo ler a Bíblia, a gente está conversando da prática devocional da leitura bíblica, que é diferente de ler a Bíblia, que a gente viu aqui que tem várias formas de ler a Bíblia. E a gente está falando da prática devocional da leitura bíblica, de buscar o Senhor até achar, de estar atento ao que está lendo. E isso vai trazendo a nossa mente, o nosso coração, não só o alimento, mas vai ficando armazenado na memória. Coisas que é como se fosse uma despensa, como se fosse algo que você guarda aqui no tempo da necessidade, você chega ali, está ali, tem o alimento. Quando eu falo despensa, é porque tem gente que tem um armário pequenininho, né, e tem a despensa. Aí, acabou aqui no armário, eu vou lá pegar na despensa. E tem gente que tem só o armário e tem aqueles potezinhos da Tupperware, né? Bota tudo no potezinho da Tupperware. E quando acaba no pote, você vai lá no armário, na despensa e tem lá. Então, você tem armazenado no seu subconsciente as promessas e os mandamentos de Deus para socorro em tempos de vacas magras. No dia mau, no dia difícil, se a gente se livra desse prejuízo de não ler a Bíblia, a gente vai ter o que necessita. No nosso subconsciente, na nossa memória, vai estar na gente. Irmãos, isso é algo fantástico, porque a palavra de Deus, como a gente tem conversado, ela é viva e eficaz. Mas o que é incrível, quer ver? Eu vou dar um exemplo para você. Qual é a mensagem que você lembra desse ano? Mensagem, a fala do pastor. Você não lembra. Você lembra da palavra de Deus. Você lembra do texto lido, você pode lembrar até do tema, e lembra geralmente de um versículo do texto. Isso é incrível, porque a palavra de Deus quando a gente está lendo, nessa prática devocional, é como se o nosso cérebro e a nossa memória apertasse o botão gravar, sabe? E além de ser alimentado, aquele momento, ele marca a nossa vida assim. Pois a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos 10, 17. Vamos só abrir lá para você ver esse texto aí na sua Bíblia. Romanos 10, 17.
Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Amém? Então, a importância da nossa vida de ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. A continuidade desse texto é maravilhosa, assim como toda a palavra. A sua voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. A palavra de Deus tem chegado a todo lugar, a cada dia mais e mais missionários e irmãos têm ajudado na tradução da Bíblia e têm chegado a toda a nação, povo, tribo. Isso é muito maravilhoso, todos tendo a mesma oportunidade da conversão e santificação. Vamos lá. Pode passar, Tiago, por favor. Para sugar o leite da palavra, é preciso o quê? Sugar o leite da palavra, como a gente deu o exemplo da criança no seio da mãe, né? Se amamentando. Quem já reparou lá a criança quando está se amamentando, principalmente nos primeiros dias? Já viu como é que soa a criança? Soa porque dá um trabalho, né? Sugar ali o leite da mãe. A Raquelzinha mesmo, minha filha, chegava a pingar, né? Por isso que é gorda. Gorda e linda. Então, número 1 aí. Ler. O que é preciso? Ler. Percorrer com os olhos o que está escrito. Tomar conhecimento do texto. Isaías 34:16. Vamos lá, dá uma olhadinha lá. Livro do profeta Isaías. Trinta e quatro, 16. Procurem no livro do Senhor e leiam. Nenhum desses animais estará faltando, nenhum estará sem o seu par, pois foi a sua boca que deu a ordem, e o seu espírito os ajuntará. Aqui, irmãos, está falando que quando Deus fala, o que Ele fala, de estar atento à palavra de Deus, porque o que Ele falou, o que Ele colocou, Ele não, reforçando até o texto que diz que Ele não é homem para que minta. Então, se Ele colocou, se Ele deu ordem, se está na sua palavra, você pode confirmar, você pode ver, porque você vai se surpreender com o conhecimento da palavra de Deus, do que foi dito por Ele. Então, o primeiro ponto é percorrer com os olhos o que está escrito, tomar conhecimento do texto. Número 2, meditar, ficar por dentro do texto, refletir, examinar. Irmãos, então primeiro você lê, depois a leitura vai trazer a você a meditação. O que é isso? O que você viu com os olhos, você leu, você vai, para os jovens é fazer o download, né? Você vai interiorizar o que você leu. Você vai pensar e refletir, meditar no que você leu. E por último não, né? Por último desse slide, consultar passagens paralelas, relacionar texto com texto. Então você já está ali
refletindo, está examinando e caminhando, você vai consultar as passagens paralelas. O que é isso, pastor? Na sua Bíblia, tem gente que é embaixo da Bíblia e tem gente que é no meio da Bíblia, assim, bem no meio da página. Tem lá textos relacionados. Aí você vai ver, esse texto que eu li aqui, aí está lá, em Mateus, você está lendo Mateus, e aí está lá no meio, ou embaixo. Se você ler o texto tal, de Lucas, o capítulo tal, versículo tal, está falando da mesma coisa que você acabou de ler. Então, isso ajuda muito nessa meditação, para você compreender melhor o que você está lendo. Lógico que também outras versões da Bíblia, que a gente vai ver mais na frente. Pode passar, Tiago, por favor, nosso... Ainda, para sugar o leite da palavra é preciso memorizar, meter na cabeça, entregar à memória, reter, armazenar na despensa interior. O mesmo que inculcar, de Deuteronômio 6:7, ou guardar no fundo do coração, Provérbios 4:21. Vamos ler lá, Provérbios 4:21, vamos lá? Vou lendo o versículo 20, 4, versículo 20 e 21. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Guarde no fundo do coração. Então memorizar. Quando a gente fala memorizar, não é decorar. No sentido da escola lá que a gente... Não. Porque como a gente está falando da prática devocional, é ser alimentado, é compreender, é entender, é uma leitura responsável da Bíblia. Isso vai sendo guardado no fundo do nosso coração. Não, e detalhe, né? Não é só para a gente. Não é pensando só na gente. É pensando nos outros também, né? Na família, nos outros. A gente vai chegar aí, nesse ponto. E o número 5 aí, lembrar, retirar da despensa interior o que foi armazenado. Precisa lembrar. Viu? Porque senão não adianta, né? Qual é o objetivo, irmãos, de todas as práticas devocionais? O objetivo é que eu e você sejamos fortalecidos na caminhada e cresçamos no Senhor, na sua caminhada em santificação, em maturidade. Mas não é para ficar cheio só para a gente. É que a gente, uma vez que recebemos do trono de água viva, sejamos transbordados, cheios e chegamos a transbordar, e o que transborda chegue na vida dos outros, que chegue na vida do outro, e todos nós sejamos abençoados por uma única fonte. Amém?
e por esse relacionamento com essa fonte. Sugestões apropriadas, viu? São sugestões, tá bom? E aí a gente vai caminhar para a conclusão. Descubra o seu próprio modo de ler a Bíblia. Somos muito diferentes uns dos outros. Descubra o seu jeito de ler a Bíblia. Tem um jeito tal, o seu jeito. Se você não sabe ler, tem dificuldade de ler, ou não enxerga direito, ou não sabe ler porque teve que trabalhar na infância, não importa. Ninguém tem desculpa hoje. Então tem a Bíblia em áudio, né? Eu já disse isso aqui, repito. Não se sinta envergonhado por isso, viu? Não, pastor, que Bíblia é essa em áudio que eu posso? É de graça, não paga nada. Bota lá, dá o play, você assiste, bota no fone de ouvido, ou assiste mesmo. Pode botar até na televisão, se quiser. Até no YouTube tem lá, leitura da Bíblia, também tem um monte lá. Mas tem aplicativos da Bíblia, que você ainda escolhe a versão que você quer ouvir. Um deles que eu gosto muito é o YouVersion. Gosto muito daquele lá. Viu? Sei que o nome é difícil, por isso que eu estou dizendo para entrar em contato que é melhor, porque o nome é difícil. Então, descubra o seu próprio modo de ler a Bíblia. Somos muito diferentes uns dos outros. Tem gente que prefere ler de manhã, tem gente que prefere ler à noite, por aí vai. Número 2, preocupe-se mais com a qualidade da leitura do que com a quantidade de capítulos lidos. Repito, estamos falando aqui da leitura devocional. Então, não é maratona, eu li tantos capítulos hoje. Não, se preocupe mais com a qualidade da leitura. Às vezes, um versículozinho, até coloco aqui, né? Eu coloquei o ano passado, ano retrasado na verdade, coloco esse ano. Olha, todo dia, por que todo dia eu posto um versículo da Bíblia nos grupos? Todo dia. Você sabia que muitas pessoas, é o único versículo que lê no dia? Sabia? Não, a palavra de Deus é viva e eficaz. Às vezes, aquele versículo vai mudar o ânimo daquela pessoa. Vai dar coragem àquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã. Vai falar o seu coração, com certeza vai. Mas aquele versículo pode mudar o dia por completo e, inclusive, pode mudar a vida eternamente da pessoa, se for algum não crente, inclusive, que recebeu o texto. Pode acontecer. Estou falando isso porque eu sei que muitos irmãos repassam, enviam para outros. Amém? Então, às vezes na leitura de muitos textos passa muita coisa despercebida. Não que a leitura por muitos capítulos não tenha o seu lugar, é claro que ela tem. Mas a gente está falando da leitura devocional. Sugestões apropriadas ainda. Procure ler toda a Bíblia, não obrigatoriamente de Gênesis a Apocalipse. Você pode ler também grupos de livros, que é uma boa sugestão. Eu vou ler os livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Vou ler os profetas, as cartas, e etc. Assim vai. Então, se você... eu quero ler aqui, vou ler as cartas de Paulo. Hoje, vou ler aqui só as cartas de João, de Pedro, né? Ou vou ler as cartas todas, as pastorais. Número 4, como eu já disse, consulte outras versões da Bíblia para entender melhor a mensagem do texto e para fugir à rotina da mesma tradução. Então tem NVI, NTLH, Bíblia Viva, etc. São 3 aí que eu recomendo muito. Bíblia NVI é que eu uso sempre no púlpito. NTLH,
a nova tradução da linguagem de hoje, e a Bíblia Viva, que é uma paráfrase. Então, se você tiver, por exemplo, essas três, tem muito texto e muita palavra difícil que numa tradução você não vai entender, mas na outra vai, tá bom? E a Bíblia Viva ajuda, ela ajuda bastante a entender. Todas essas que eu estou falando aqui, talvez você está aí, não pastor, mas eu não posso comprar e tal, não vou ver. Não, mas todas elas têm de graça no aplicativo do celular. E nem ocupa tanto espaço assim. Então, independente do celular que você tenha, você pode baixar o aplicativo, bota aí, Bíblia Viva, vai aparecer. Bíblia, e tem umas que tem todas, inclusive, todas as traduções, tá bom? Ainda, sugestões, consulte notas de rodapé, Bíblias de estudo, comentários e dicionários bíblicos, só depois do esforço próprio. Bom, vou explicar isso aqui, viu? Para evitar a preguiça de pensar e refletir. Tem gente que tem Bíblia de estudo, né? Aí nem leu o texto ainda, então já vai lá embaixo, não, eu vou ler aqui tudo que está escrito embaixo, naquele estudozinho que tem embaixo. Olha, primeiro, faça a sua leitura. A sua leitura tem o seu encontro com aquele texto ali. Depois, você pode ver sim, o estudo que tem embaixo lá. Mas é para evitar a preguiça, né? A preguiça de pensar e refletir. Então é muito importante que você já fez o seu exercício ali, viu e tal, e quando você vai ler embaixo, faz esse exercício que você vai ver. Tem texto que você lê, Deus fala com você, e depois você vai ler lá na Bíblia de estudo, quem tem aí. E é tão maravilhoso que quando você percebe que o estudo que estava embaixo lá, as notas de rodapé que estavam embaixo, elas corroboram, elas fortalecem ainda mais o que Deus falou com você. E aí você fica maravilhado, porque você teve a sua experiência na leitura do texto. E o melhor, sabe que o que você leu tem a ver com o contexto do texto, tem a ver com a realidade daquele texto. Então, que você não viajou na maionese, porque tem texto que a gente lê e viaja na maionese. Por isso que a gente tem falado de fazer uma leitura responsável da Bíblia. A gente começa a pensar naquilo que a palavra não está dizendo, que o versículo, que o texto não está dizendo. E aí a gente tem esse cuidado. E o que nos ajuda nesse cuidado também é a escola bíblica, que tem aqui todo domingo, 9 horas da manhã. 9 horas não, por causa até o final do mês, está sendo me ajuda aí. 10 às 11, nesse período, mas já vai voltar às 9 horas mesmo, né? Se Deus quiser, esse domingo agora vai ser o último dessa programação toda de manhã, né? Mas nesse domingo agora ainda vai acontecer a IBD aqui de 10 horas. O culto, 8 horas da manhã, ainda vai ser assim nesse domingo. Número 6, esforce-se por ler religiosamente a Bíblia, todos os dias, mas não se desespere por deixar de lê-la por um ou mais dias, por motivos de força maior. Então, é bom a gente se esforçar em ler a Bíblia todo dia, mas não se sinta culpado, não se desespere. Eu não li a Bíblia hoje, não li ontem, eu não li, Tem gente que entra em desespero. Não precisa disso, né? Você deixou de ler a Bíblia por um dia, por motivos de força maior, pronto. Aí nesses dias é que precisa usar a reserva, aquela dispensa, vai precisar usar, né? E aí a gente termina na nossa oração.
Vamos concluir juntos, orando juntos ao nosso Deus. É uma oração escrita. Vamos nos colocar de pé? Vamos lá? Eu vou ler, aí depois a gente lê junto, tá bom? Ó Deus, ajuda-me a ler as Escrituras com proveito todos os dias. Levanta o véu para eu enxergar as maravilhas da Tua palavra e enxergar nela a beleza toda de Jesus Cristo. Amém? Não é difícil não, né? Mas é uma oração. Então, é algo que, diante de tudo que a gente conversou, é um desejo que está no nosso coração, que cresce no nosso coração. Não é que não tinha antes, mas é que cresce. Não é verdade? Amém? Então vamos lá. Ó Deus, ajuda-me a ler as Escrituras com proveito todos os dias. Levanta o véu para que eu enxergar as maravilhas. Para isso. Amém. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Aos irmãos que estão online. Abençoe a nossa semana, a nossa noite, na presença dEle. E que a gente enxergue ainda mais e a cada dia mais as maravilhas e a beleza do nosso Senhor. Boa noite.